A Associação Missionária Independente é uma agência missionária de posição batista fundamentalista fundada no dia 11 de setembro de 1990 na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. As suas origens remontam ao ano de 1988, quando o projeto foi elaborado pelos pastores Carlos Alberto Moraes e Fridolin Jansen, que esboçaram as ideias iniciais e fizeram uma convocação aos pastores batistas fundamentalistas de todo o Brasil, envolvendo os três principais movimentos fundamentalistas dentro do nosso país: batistas independentes, batistas regulares e batistas bíblicos. Como resultado daquela convocação, aconteceu a consulta de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nos dias 24 e 25 de março de 1989. A consulta de Campo Grande reuniu representantes de 14 estados brasileiros. A AME é formada por um conselho de pastores oriundos de 3 movimentos batistas fundamentalistas. Esse conselho elege a diretoria executiva, que é composta por um presidente, um diretor administrativo e um diretor de missões. O objetivo da missão é promover e apoiar a implantação e edificação de igrejas batistas de posição fundamentalista, intermediando o envolvimento das igrejas no sustento financeiro e espiritual dos missionários. Desde a sua fundação, a AME tem destacado a importância da cooperação entre as igrejas de doutrina batista fundamentalista, promovendo parcerias na área missionária. Diversas igrejas já foram organizadas pelos missionários em 5 estados brasileiros. Pastor Luiz Gonzaga dos Reis organizou a Igreja Batista da Vitória no dia 19 de maio de 1993 e a Igreja Batista Canaã no dia 29 de setembro de 1996, ambas em Rio Branco, estado do Acre. Pastor Tomé Lopes dos Santos organizou o Templo Batista Bíblico Ebenezer no dia 22 de maio de 1994, na cidade de Lauro de Freitas, Bahia, e o Templo Batista Jerusalém em Vila de Abrantes, Camaçari, estado da Bahia, no dia 20 de maio de 2002. Pastor João Azevedo Saraiva Júnior organizou a Igreja Batista Boas Novas no dia 11 de outubro de 1997 em Sales Oliveira, estado de São Paulo. O pastor Antônio Magela Pupim organizou a Igreja Batista Central no dia 29 de maio de 1994 na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. O pastor Robson Marcelo da Silva organizou o Templo Batista Ebenezer no dia 12 de novembro de 1999 em Goiânia, estado de Goiás. Atualmente, a missão tem projetos em andamento em 9 estados brasileiros. Os missionários que estão com projetos em andamento são o pastor Almir Nunes, na cidade de Batatais, São Paulo, enviado pela Igreja Batista do Calvário em Morro Agudo. O pastor Armando Castelã Júnior, em Pedregulho, estado de São Paulo, foi enviado pela Igreja Batista Independente de Franca. Pastor Daniel Rodrigo de Souza, em Jaboticabal, São Paulo, enviado pela Igreja Batista Central de Barretos. Pastor Fernando César Martins, em São Carlos, estado de São Paulo, foi enviado pela Igreja Batista Independente de São Joaquim da Barra. Pastor Geraldo Magela Pupim, na cidade de Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul, foi enviado pela Igreja Batista Central de Dourados, Mato Grosso do Sul. Pastor Guaraci Andrade de Jesus, em Boquim, estado do Sergipe, foi enviado pela Igreja Batista em Arembepe, Camaçari, Bahia. Pastor Josué Amaral da Silva, em Presidente Prudente, estado de São Paulo, foi enviado pela Igreja Batista Regular do Horto do Ipê, em São Paulo, capital. Pastor Leonilson Pereira Leite, em Igarapava, estado de São Paulo, foi enviado pela Igreja Batista Independente de Franca, estado de São Paulo. Pastor Moisés Gomes de Oliveira, em Santa Isabel do Rio Negro, estado do Amazonas, foi enviado pela Igreja Batista em Dom Pedro, Manaus, Amazonas. Pastor Odair Alves de Souza, em Várzea Grande, Mato Grosso, foi enviado pela Igreja Batista Independente de Cuiabá. Pastor Rui Lopes de Messias, em Rio Branco, estado do Acre, foi enviado pela Igreja Batista em Pitangueiras, estado de São Paulo. Pastor Robson Marcelo da Silva, em Goiânia, Goiás, foi enviado pela Igreja Batista em Orlândia, São Paulo. Pastor Tomé Lopes dos Santos, em Camaçari, Bahia, foi enviado pelo Templo Batista de Itapuã, em Salvador, Bahia. Pastor Vanderlei Borges, na cidade de Goianésia, Goiás, foi enviado pelo Templo Batista Ebenezer, em Goiânia. A missão mantém também um sistema de convênio com outras obras missionárias e, nesse caso, temos 2 trabalhos.
pastor Alexandre Bezerra Dutra, em São Paulo, estado de São Paulo, enviado pelo Templo Batista de Indianópolis, na capital paulista. O convênio é com a AIME, Associação Internacional de Missões aos Israelitas e Amigos de Sião. O missionário Israel de Oliveira, em Dourados, Mato Grosso do Sul, foi enviado pela Igreja Batista Central de Dourados. O seu trabalho é com o IAME, Instituto Agrícola do Menor, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. O atual Conselho da Missão é formado pelos seguintes pastores: pastor João Camargo de Vasconcelos Filho, pastor Teril Natan Rose, pastor Amilcar Bragança de Vasconcelos, pastor Mário José da Silva, pastor Severino Monteiro, pastor Jader Saraiva, pastor Renato Sá Barreto Neto, pastor Manuel Aparecido de Souza, pastor Milton Calazans, pastor Roberto Castilho de Brito, pastor Carlos Alberto Moraes, pastor Paulo Castelã. Na qualidade de diretor de missões, eu sou um dos missionários no mesmo nível dos demais missionários da AME. O meu sustento tem sido levantado através da parceria com as igrejas mantenedoras. As minhas atividades como diretor de missões estão ligadas à orientação dos candidatos, na elaboração, montagem e reformulação de projetos missionários. Também participo da divulgação da missão e dos projetos missionários nas igrejas, a convite das mesmas e em eventos programados pela própria missão. O desafio que está à nossa frente é o da implantação de novas igrejas locais até que Cristo volte. Temos que agradecer a todas as igrejas e seus pastores que estão enviando e apoiando missionários através da AME. Agradecer pela confiança na parceria que temos desenvolvido como servos do Senhor na Seara. Fazer missões é a comissão dada por Cristo à sua igreja e as agências missionárias jamais poderão tomar para si mesmas a autoridade e responsabilidade de envio dos missionários. No cumprimento da grande comissão de Jesus Cristo, somos todos responsáveis, pois formamos um sacerdócio real, submissos ao mesmo sumo sacerdote. O papel da agência é servir as igrejas que servem ao Senhor da Seara. Para terminar, eu quero apresentar a minha família, que tem participado ativamente do meu ministério desde o início, junto à Associação Missionária Independente. Agnes Aires Fernandes Moraes, nós somos casados desde 1975. A minha filha primogênita, Luciana, que é casada com Benjamin, e eles têm uma filha, Melissa. Estão agora nos Estados Unidos se preparando para o trabalho missionário aqui no Brasil. A Thalita e o Daniel. A Thalita é a filha do meio e o seu esposo, Daniel Faraco. E finalmente a Letícia, a nossa caçula, com 18 anos de idade.